Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Muitos de vocês, quando me mandam um e-mail, perguntam o que eu fazia na minha época de cursinho para não perder a concentração nos estudos, como que eu conseguia fazer render minha tarde de estudos e, de fato, o que eu fazia para conseguir ficar o mais tempo possível concentrada. Eu tenho muito problema com o celular, porque eu gosto de conversar com o pessoal pelo WhatsApp, gosto de saber o que está acontecendo nas redes sociais. Principalmente depois que eu comecei a gravar vídeos, eu acabava que queria estar sempre ali conectada, vendo o que estava acontecendo. Então, o que eu fazia? Se eu tava estudando em casa, eu pegava meu celular e deixava ele na cozinha, na sala, colocava em qualquer cômodo distante de mim para eu não receber e não ver nenhuma notificação. Por que eu não desligava o celular? Porque às vezes meu pai precisava falar comigo, a minha mãe. Eu deixava o celular ligado, lógico que as notificações sempre no vibra, mas para ligação eu habilitava e aí no caso se alguém fosse me ligar eu sabia que alguma coisa importante, então ia lá e atendia. Bom, no cursinho, é lógico que eu vou ser muito sincera com vocês, às vezes isso não rolava, porque às vezes eu pegava mesmo, dava uma olhada, mas eu sempre buscava deixar o celular dentro da mochila no silencioso, porque assim eu esquecia, passava uma aula ou outra, eu esquecia. É lógico que eu falo isso, mas vocês sabem que quando tem aquela aula um pouquinho mais chata, a gente não resiste, pega um pouco o celular, mas é uma coisa que a gente tem que evitar, e o que me ajudava muito a não pegar o celular era o fato de eu sentar na primeira carteira. Então eu tinha tanto receio do professor pegar e me dar uma bronca na frente da sala inteira e me expor assim diante da sala, que eu tentava não mexer. E quando eu tava no cursinho, estudando lá, na biblioteca, ou então quando eu tava em algum lugar assim, fazendo simulado, alguma prova que era uma coisa muito mais séria, colocava no modo avião, que é justamente o que eu faço hoje enquanto eu tô gravando o vídeo, porque assim eu sei que eu não vou receber notificação, nada vai me distrair, e aí eu consigo fazer o que eu me propus a fazer. Gente, eu sou muito desastrada, então qualquer coisa, qualquer fala perto de mim, qualquer pessoa que passa, uma tosse um pouco mais diferente, me distrai e eu já perco o foco. Eu sou do tipo que, sei lá, tô na sala, de repente quebrou um grafite e acaba sendo muito mais interessante do que a aula. Eu me distraio muito fácil. Então o que eu fazia? Sempre usei tampões de ouvido pra estudar, porque eu ficava num silêncio assim divino, e aí podia cair um mundo lá fora da biblioteca, podia cair um mundo fora do meu quarto, que eu não me distraía por nada nesse mundo, sempre funcionou. A minha mãe às vezes vinha falar comigo e ela mesma notava como funcionava, porque às vezes ela falava comigo e eu realmente não ouvia nada, gente. Tudo bem que eu sou daquelas também que coloca o tampão quase dentro da cabeça inteira, assim, mas sempre funcionou e sempre me ajudou. Como uma pessoa aqui extremamente distraída, para evitar essa distração, eu sempre tentava deixar minha mesa limpa, principalmente na biblioteca, porque assim, eu gosto de ter os materiais ali acessíveis, mas não pode ter muita coisa para eu me distrair. Então eu colocava sempre o básico, o essencial, que era aquilo que eu ia usar, e evitava ao máximo deixar coisa assim que eu pudesse pegar, querer mexer, enfim, vocês sabem. Quem é distraído igual eu, aliás, se você for distraído como eu, comenta aqui embaixo pra eu saber que eu não estou sozinha nesse mundo. Pra evitar ficar levantando toda hora da sala, levantando toda hora do seu quarto, tendo que passar na cozinha, ou passar pela sala, ver alguma coisa interessante que tá passando na televisão, de repente encontrar algum parente em algum cômodo da casa e ter que ficar batendo um papo, eu sempre deixei no meu quarto, e isso também fazia na biblioteca do cursinho, sempre deixei a garrafinha de água cheia e alguma comida ali que eu fosse comer. Evitava que eu levantasse pra comer. Eu acho justo sim você ter uma pausa, você ir lá, levantar e tudo mais, mas às vezes a gente usa isso como distração. Então você deixa um copinho de água ali e toda vez que aquele copinho for esvaziar, você vai lá na sua cozinha e vai passar pela geladeira, vai levar um pouco mais de tempo e aí acaba sendo uma puta distração. Então a minha dica é: deixem uma garrafinha decente, nada de pegar aquelas pitulinhas pequenininhas, porque isso não vai te ajudar de nada. Deixe uma garrafinha decente de água perto de você. Aí você não vai ficar levantando toda hora pra ficar enchendo garrafinha, porque a gente sabe que isso é uma grande distração. Outra coisa que me ajudava bastante, gente, era separar todos os meus livros que eu ia usar naquele dia e deixar do meu ladinho ali antes de eu estudar. No primeiro cursinho que eu fiz, a gente tinha uma pasta, ela ficava na secretaria com todos os nossos livros. E aí você chegava lá e pedia pra pegar tal livro. Eu via muita gente que falava assim, eu quero minha pasta. A pessoa ia lá e pegava o livro de português. Aí mais tarde, eu quero minha pasta de novo. Guardava o livro de português e pegava de história. Então ao invés de ir toda hora na parte da monitoria pra pegar minha pasta e cada hora um livro diferente, eu já pegava todos os livros que eu ia usar no dia, ou então já levava a pasta e já ficava com ela. Por quê? A pessoa aqui é extremamente comunicativa, vocês já sabem disso. Se eu tivesse que sair da sala do cursinho pra passar, podia ser qualquer pessoa, podia ser um monitor, um colega, a moça da limpeza. No meio do caminho entre a sala de estudos e a monitoria, eu ia parar pra conversar, porque eu adoro conversar. E isso era um grande problema pra mim no cursinho. Por isso é que depois dos últimos anos eu resolvi estudar na minha casa, porque na minha casa era só eu e Deus. E aí eu não tinha com quem conversar. Acho que é isso. Eu espero ter contribuído para os estudos de vocês de alguma forma.
saibam que eu tô sempre aqui disponível. Então comentem no vídeo, me mandem e-mail, sempre digam pra mim o que vocês querem que eu fale aqui nos vídeos. Eu não sou nenhuma expert, lógico, eu desisti da medicina, não passei em medicina, mas a propósito, vou começar meu curso novo agora, segunda-feira, vou começar a fazer relações públicas e eu ganhei uma bolsa, então eu não vou pagar. E eu acho bacana compartilhar com vocês aí as coisas que eu vivenciei no cursinho, porque por mais que eu não tenha passado em medicina, que era o meu plano inicial, eu consegui uma faculdade muito bacana, consegui um curso que eu quero muito e fiz muito tempo de cursinho, né, gente? Foram 3 anos. Então, pra mim, se eu puder falar pra vocês algumas coisas que vocês podem evitar fazer ou coisas que vocês devem fazer, com certeza eu acho que é super útil. Eu adoraria ter tido essa oportunidade na minha época de cursinho. Na verdade, vocês sabem, eu comecei a falar disso aqui no YouTube porque eu vim buscar, vim atrás de informação, vim atrás de alguém que compartilhasse a experiência de cursinho, até mesmo para eu poder não me sentir tão só e não encontrei, e por isso resolvi fazer o canal. A propósito, vou gravar meu primeiro dia de aula para vocês, o trote, como vai ser. Eu quero também compartilhar com vocês a minha vida universitária, porque eu acho justo, já que vocês acompanharam toda a minha trajetória de cursinhos, meus desabafos, meus apelos, nada mais justo compartilhar com vocês como que vai ser aí as minhas vivências na universidade.